Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao segundo módulo Combatendo a Ansiedade, tema principal para dormir em paz. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de transformar a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Nem sempre é fácil descansar à noite diante de problemas e decisões difíceis. Para dormir em paz é um propósito em orações de 7 dias com palavras e mensagens que nos relembram da segurança que a fé em Jesus nos traz. Bons sonhos. Meu irmão, minha irmã, neste 6º dia deste grande propósito em orações combatendo a ansiedade, vamos falar de como aproveitar a falta de sono. Sim, aproveite a falta de sono. Não consigo dormir, como sou um pássaro solitário em cima do telhado. Salmos 102, versículo 7. Confessa o poeta aflito. Sim, por vezes angustiados com tantas preocupações, aflitos enfrentando doenças, incomodados com o que falam de nós, perdemos o sono. Quando isso acontecer, fale com Deus. Ele conhece nossas lágrimas, nossas raivas e os nossos pecados. E ouve, e oferece perdão, paz e vida em Jesus. Não consegue dormir? Aproveite, fale com Deus. No livro de Salmos, capítulo 102, tema deste salmo, arrependimento e esperança. A palavra diz: ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me oculteis o rosto no dia da minha angústia. Inclina meus ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como um pelicano no deserto, como a coruja nas ruínas. Não durmo, e sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias, eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. Porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condoem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado, e não lhe desdenhou as preces. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Que o Senhor do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor. Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade da minha vida, tu cujos anos se estendem por todas as gerações.
Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Amém, e graças a Deus. Meu irmão e minha irmã, se desconecte de tudo e vamos para o 6º dia desta grande batalha, combatendo a ansiedade, com o tema para dormir em paz. O Salmo 102 é um dos mais tristes dentre os 7 salmos penitenciais. Ele parece ser a oração do exílio, composta na terra de seu cativeiro. Em tom elegiaco, conta sobre a dor, a tristeza, a perseguição e o desânimo, muito focado no que estamos tratando neste 2º módulo. Além disso, mostra esperança no retorno do cativeiro e na restauração do espírito. Nos últimos dias, os cristãos expressarão suas provas e a certeza do consolo celestial em tempos de angústia, como nunca houve. Meu irmão, minha irmã, eu trago aqui 21 pontos dentro o que está descrito no livro do salmista e o que nós podemos empregar no combate à ansiedade. Então, muito do texto vai estar focado no que o salmista viveu, mas nada muito obstante do que nós estamos vivendo hoje. Primeiro, este salmo é de alguém que estava no cativeiro da Babilônia, ou um salmo profético de Davi em relação ao cativeiro. Este salmo mostra quais são as necessidades do aflito e podemos dizer de toda a humanidade, pois a humanidade está aflita procurando respostas às suas necessidades mais gritantes. Somente Deus pode satisfazer as necessidades da humanidade. Este é o primeiro ponto, no ponto de vista do salmista, e estamos colocando ele em tempos atuais. Quando no texto principal falamos sobre quando você perde o sono, que é um momento importante para você expor a sua necessidade, a sua angústia, aqui já temos o primeiro passo. Somente Deus pode satisfazer as necessidades da humanidade. O segundo ponto, há um momento na vida em que o ser humano se sente tão carente que se ele pudesse clamar a alguém que o ajudasse, ele faria. Muitos fazem para os ídolos, e outros para os profissionais da saúde, e outros para os amigos. O salmista deposita toda a sua aflição ao Deus de Israel. Olha que contraste aos tempos de hoje. Quando aqui cita para ídolos, eu vejo muita gente com as superstições de andar com um pedaço de pano vermelho pendurado na sacola, uma pulseira com vários nós, com mensagens edificantes, o jeito de amarrar o cabelo, e você vai vendo que as pessoas estão mais dependentes de remédios, outros procuram falsos amigos que estão aí à deriva no mundo, mas se esquecem que o nosso porto seguro é Deus. O terceiro ponto, a vida se esvai muito rápido. É verdade que alguns dos sintomas de pessoas deprimidas são os pensamentos constantes na brevidade da vida e no quanto os filhos estão crescendo. Mas o salmista tem razão em afirmar que os dias são como fumaça. O mal-estar dele chega a ser físico, pois quando a Bíblia menciona ossos secos e aqui ardendo, refere-se ao físico. Bem, o contraste muito na vida atual é quando você está nesse processo de ansiedade. Eu posso dizer que aqui nós temos um outro contraste. Tem pessoas que perdem o apetite e tem outras que se mergulham
numa forma de aliviar ou compensar os sintomas da ansiedade com doces. Mas vamos ao ponto central em que o salmista viveu este momento da perda do apetite, que é uma verdade. No quarto ponto, nessa angústia, o homem se sente muito solitário e precisa da companhia de um Deus amoroso e que cuide de suas necessidades. Todos já experimentamos aflição e ansiedade que nos tiram o apetite ou que nos fazem comer demais. Viu? O que eu falei lá em cima se resume aqui embaixo. Há aqui 2 pontos de atenção. Você deixa de comer ou come demais? Nenhum nem outro é tão bom assim. No quinto ponto. Novamente, a menção de ossos indica até doença por causa de boa alimentação e sofrimento. Algumas pessoas emagrecem por não ter companhia para uma refeição agradável juntos. Sexto, a solidão do salmista é evidente, pois ele se como alguém no deserto e, pior, se sente como animais solitários no deserto. O pelicano aqui não é aquele bicho que conhecemos que fica nas águas, pois diz o salmista que vive no deserto. No hebraico é Ka, que traduzido é cormorão, também conhecido como binguá, um pássaro semelhante ao corvo. O mocho é a coruja, uma ave também solitária. O pardal no hebraico Tzippore é conhecido de todos. Ele vive em bandos, mas também solitário nos telhados das casas. Sétimo, quando o salmista não está sozinho, tem por companhia os inimigos. A humanidade se sente ameaçada no meio de tanta gente. É comum pessoas se sentirem sozinhas, mesmo tendo muitas outras ao seu redor. A humanidade é composta de uma multidão de pessoas solitárias juntas. Somente Deus pode suprir essa carência da humanidade. Oitavo, o pouco que o salmista come é como se fosse misturado com cinza, como Jó. A bebida dele é como se misturasse com as suas lágrimas. É um choro silencioso e solitário. Deus pode cuidar de pessoas carentes assim e somente Ele, pois toda a humanidade está carente. Nono, o salmista entende que a mão de Deus está arremessando a sua vida contra o sofrimento. Muito sofrimento é devido ao pecado, mas outras vezes o sofrimento é o cinzel de Deus nos moldando. Isso aqui é um ponto importante aqui, que muitos de nós, eu também estou me incluindo porque ninguém é perfeito nesta terra, atribuímos qualquer anormalidade a Deus, sabendo que somos nós mesmos que as provocamos. Sobretudo o sofrimento, que o sofrimento ele vai acarretando entre outras enfermidades, ansiedade, transtorno do sono, depressão. Décimo, a sombra que declina é muito rápida. A erva se seca também muito rápido. O sentimento de solidão e brevidade de vida aflige o salmista. A necessidade da humanidade é companhia de Deus. A solidão pode matar alguém, mas a companhia de Deus renova as forças. 11º, os crentes mostram, com razão, ao mundo a esperança futura de vida eterna, mas as pessoas precisam ter alguma esperança futura neste mundo também. É por essa razão que as pessoas estudam, economizam dinheiro, compram propriedades, etc. Deus permanece para sempre, mesmo neste mundo, de geração em geração, mostrando que Ele satisfaz a necessidade também neste mundo. 12º, o futuro de Sião sempre esteve na agenda de Deus. O salmista diz que chegou o tempo. Algo futuro deve estar nos planos do crente. Também, servir a Deus neste mundo requer planos futuros. 13º, o povo de Israel ganhou um novo amor pela sua própria terra.
Enquanto os judeus estiveram longe de Jerusalém, perceberam o quanto deveriam prestar atenção às palavras dos profetas. O amor deles agora é tão evidente que tem prazer até nas pedras. Neemias que o diga. Como eles se apegaram à pedra na reconstrução do templo com Esdra e dos muros com Neemias, até o pó do chão de Jerusalém era um bálsamo para os que vinham do cativeiro. 14. O objetivo do retorno do cativeiro era, dentre outros propósitos, o de congregar as nações em torno de Israel. O mundo tem necessidades futuras e só Deus pode satisfazê-las. 15. Um dia Israel será edificado e a glória do Senhor cobrirá toda a terra como as águas cobrem todo o mar. Os crentes precisam falar mais sobre o futuro de Israel, pois estamos intimamente ligados a esta maravilhosa nação. 16. Assim como Israel tem uma necessidade, nós também. Deus ouve o desamparado. Ninguém perderá tempo reservando tempo para orar, pois Ele nos ouve. Orar pelo futuro é o melhor que fazemos para nos prevenir nos dias maus. 17. A geração futura é do interesse de Deus. Os que têm o pensamento errado de que a nossa mensagem é somente para o futuro celestial precisam mudar, pois nossa mensagem é como se vive bem neste mundo presente. Deus não criou Israel novamente, mas foi como tivesse criado, pois só voltou do cativeiro por causa de sua boa mão. O desejo de Deus é fazer um grande ajuntamento de louvor por causa de Israel. A humanidade precisa de incentivos para o futuro. Em Cristo Jesus, o Salvador, todos têm um futuro garantido, não apenas no céu, mas neste mundo. 18. A necessidade mais desesperadora da humanidade é a da vida eterna. O mundo está separado de Deus e precisa ser resgatado. O próprio salmista se sentia abatido e frágil diante de uma vida tão curta. 19. O salmista se lamenta só de pensar em morrer tão cedo. As pessoas normais querem viver. Deus colocou um desejo de sobrevivência nas pessoas. A vida eterna dá um novo incentivo à vida, pois quem vive com uma esperança de vida eterna viverá melhor neste mundo, porque a vida terá um propósito. 20. Deus é eterno e tem tudo sobre o seu controle. A vida se desgasta para a humanidade como uma roupa. A vida eterna renova o crente. Em Cristo temos o poder de viver uma vida abundante. E por fim, 21. A esperança de vida eterna é pronunciada com as palavras: a sua semente ficará firmada perante ti. Em Cristo somos guardados e nada pode nos afastar do dom precioso da vida eterna. A nossa mensagem transforma vidas e o destino destas. Se uma mensagem não dá esperança de vida eterna, mas apenas princípios morais e filosóficos, ela não tem muito a oferecer, pois a necessidade da humanidade é de vida eterna. Talvez a humanidade conheça quais são os seus desejos, mas não sabia quais são as suas verdadeiras necessidades. O homem precisa da companhia de Deus, de segurança para viver neste mundo e de certeza de vida eterna. Neste racional, meu irmão, minha irmã, falamos sobre a companhia divina, segurança do futuro e a vida eterna. São 3 pontos que nos roubam a atenção, o sono. A companhia divina, podemos falar que é a questão de estarmos vivendo segundo a vontade do mundo. Ao invés de você suprir suas necessidades, colocando em prática a busca pela vontade de Deus, a orientação de Deus, você tem optado pelas coisas mundanas. A segurança do futuro é a estabilidade. Quando você se desagarra da vontade de Deus, você fica à mercê sobre os ataques do inimigo. Com relação à vida eterna,
Não adianta você temer se amanhã vai estar vivo ou não, porque se você não está vivendo hoje, como é que você quer pensar pelo futuro? Você precisa entregar tudo isso nas mãos do Senhor. Olha, meu irmão, minha irmã, quando somos abatidos pelas provações da vida, podemos clamar a Deus pedindo a sua ajuda. O que eu citei dentre 21 pontos de atenção é para que nós pegássemos dentro daquela relação que eu pedi desde o primeiro módulo para anotarmos 10 áreas de conflitos e ataques da ansiedade e ir linkando no que está escrito e colocar em prática. Porque em momentos assim talvez sintamos como se a própria vida estivesse secando sob um sol escaldante. Tal como o salmista, nossa agonia pode se tornar tão grande a ponto de até mesmo perdermos o desejo de comer, de dormir, de amar. Quando não houver outra solução a ser encontrada, meu irmão, minha irmã, Deus ainda é capaz de nos conceder livramento. Precisamos admitir nossa falta de poder sobre a situação e confiar que o Senhor nos ajudará a passar pela dor. Olha, Deus responde às pessoas desesperadas e em dificuldades. É verdade, eu sei disso. Às vezes podemos pensar que o Senhor está ocupado ou distante demais, mas Ele se preocupa profundamente conosco. Deus deseja que tenhamos uma existência alegre e cheia de significado. Quando buscarmos e nos rendermos a Ele, o Senhor estenderá a sua mão a nós. Então, nossa única e natural resposta será de louvor alegre. Nosso desejo será contar aos outros aquilo que Deus fez por nós. E mais uma vez, meu irmão, minha irmã, por diversas vezes andamos angustiados com tantas preocupações, aflitos, enfrentando doenças, finanças, desemprego, problemas no relacionamento, traições, incomodados com o que falam de nós, fofoca, inveja, perdemos o sono. Agora é neste momento que você, dentro do que foi falado hoje, converse com Deus. Tá com vontade de chorar? Chora. Esse é o momento. Livra esta raiva, libere esta raiva. Peça perdão, libere perdão. Deus ouve, Deus oferece perdão, Deus oferece a paz e Deus oferece a cura. E hoje estamos profetizando a cura. Aproveite e fale com Deus agora. A palavra foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações. Senhor Jesus, que nos meus momentos de solidão e aflição, eu me lembre que Tu me vês e ouve. Dai-me a segurança do Teu amor em Jesus, para que eu viva em paz, para que eu me liberte desta escravidão da ansiedade, para que eu possa dormir com tranquilidade e paz. Louvamos e agradecemos mais uma vez pelo santo nome sagrado Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.